Deus abençoe o seu sábado e o seu fim de semana em família. Estamos preparando-nos para este grande domingo, o domingo da busca ao Espírito Santo, com a oração do Pai Nosso, para receber a cada dia o pão nosso. Esse ou essa é a condição, esse é o caminho para que não lhe falte o pão nosso de cada dia. Que você tenha Deus como seu Pai, porque quando Ele é Pai, Ele dá o pão. Ele dá o pão aos seus filhos. Eu já falo sobre esse assunto. Os meus problemas começaram quando, a partir do dia do meu casamento, o meu marido começou a andar com outras pessoas, com outras mulheres, e eu senti-me perdida, sozinha. Procurei uma cartomante, procurei outro senhor, fomos lá e as coisas, em lugar de melhorar, cada vez pioravam. Até que um dia eu vinha a sair de uma cartomante e já tinha ouvido falar do centro de ajuda e eu disse, ouvi os testemunhos e disse, se Deus faz na vida daquelas pessoas, também há de fazer alguma coisa na minha. E então foi quando comecei a frequentar o centro de ajuda. O meu marido foi ficando diferente, já não saía de casa, já me dava mais atenção a mim e à filha. Pronto, já começámos a viver uma vida conjugal, como deve ser. Só que, entretanto, depois eu achei que era hora da gente mudar de casa. E a minha sogra achava que não. E então, uma vez fomos ver uma casa e ela disse que a casa era mal feita, pronto, começou a pôr defeitos. A partir daí começou o meu sofrimento outra vez. Fui muito infeliz lá naquela casa, derivado a bruxarias que me fizeram também. Só que depois de continuar a andar no centro de ajuda, tudo isso parou. Passado uns anos, faleceu a minha mãe, faleceu a minha irmã e eu fui um bocado abaixo. Tinha uma irmã que tinha muita inveja de mim e fez-me um trabalho de macumba. E então comecei a ficar com uma fé enferma, doente, e já não acreditava em mais nada. Foi aí que foi-me diagnosticado um cancro no estômago. Não era bem no estômago, era no tubo. Foi-se desenvolvendo, eu tinha 70 quilos, fui para os 36 quilos e um médico disse-me que aquilo era operado, era uma coisinha, tirava-se. Só que depois houve uma junta médica onde todos se juntaram e acharam que eu tinha que fazer quimioterapia. Eu levei 9 sacos de sangue, porque eu ia muito abaixo com a quimio. Sofri muito, passei muito, mas voltei-me a agarrar à fé. Depois foi esse processo, então já eu ia ao centro de ajuda, mesmo doente eu ia dentro do carro. Os pastores vinham, oravam, eu voltava para casa. Quando eram as sessões de quimioterapia que eu chegava a fazer, a primeira era 8 horas, de 8 a 10 horas, depois traziam uma bomba para casa, depois ao fim de uma semana tinha que ir lá outra vez renovar a bomba. Fui muito abaixo nessa altura, mas sempre tive aquela força e aquela esperança que Deus havia de me curar. Uma das vezes que a minha filha me foi ver ao hospital, ela achou-me muito debilitada e os médicos disseram que não me davam esperança de vida. Eu nunca esperei ver a minha mãe assim. Essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção, porque uma filha nunca espera ver a mãe assim tão debilitada. Houve uma fase que os próprios médicos diziam que já não sabiam o que é que haviam de fazer, porque para já estava muito magra. Eles achavam que eu não aguentava uma operação, tanto que me internaram uma semana antes e estavam-me a alimentar por um catéter. E foi já no momento em que eu estava a viver a fé que os médicos começaram a dizer que para a minha mãe já não tinha jeito, que a minha mãe estava mais para a sepultura do que para a vida. E eu pensei, não, vai dar certo. Foi com essa força que eu consegui vencer esse problema, com a ajuda também do centro de ajuda. A partir desse momento eu comecei a ver a minha mãe mais animada, com outro espírito, ela já não estava tão em baixo
e foi a partir daí que ela começou a recuperar totalmente. Passado 3 anos, os médicos deram-me como curada, até ao fim do ano eles já me tinham dado como curada. Hoje sinto-me bem, sou feliz, tenho força, nunca mais tive uma constipação, nunca mais tive nada e Deus me fez novo. A cada domingo, um momento único. É às 9h30 da manhã que acontece a reunião de Fé e Milagres, onde milhares de pessoas lutam pela cura, pela família unida, por uma estabilidade financeira, pela libertação dos males espirituais, pela paz interior, lutam por um casamento forte e pelo batismo com o Espírito Santo. Quem conhece o poder de Deus não desiste e marca presença nesta reunião que tem transformado vidas a cada semana que passa. Durante esta palestra são feitas 7 orações em prol de todas as áreas da sua vida e os milagres têm acontecido na vida de quem crê. Domingo, 9h30 da manhã, em mais de 130 lugares espalhados por todo o país. Saiba qual a Universal que se encontra mais perto de si pelo site igrejauniversal.pt. A minha vida era só sofrimento. O meu marido era viciado no álcool, no tabaco. Ele passava a vida dele a beber e a tratar-nos mal, a mim e aos meus filhos. Era uma vida um bocado triste. A minha saúde também já estava a ficar um bocado debilitada. Comecei a sentir-me triste, passava dias inteiros a chorarem, porque já não tinha vontade de viver. O pior momento da minha vida foi quando cheguei à conclusão que ia ficar sem nada. Eu tenho uma casa em que tive de fazer um empréstimo para reconstruir. Devido aos problemas financeiros, às dívidas que o meu marido fazia, sem nós sabermos, chegou a uma conclusão que puseram-me a casa em tribunal. Mas eu não tinha como pagar aquelas dívidas. Foi então aí que eu procurei ajuda. Meus pais, inclusive a minha mãe, falou-me do centro de ajuda e eu aproveitei logo, fui. No fim de frequentar algumas reuniões, o meu marido começou a frequentar o centro de ajuda comigo. Já não bebe, já não fuma, pronto, está tudo bem, somos felizes. E com respeito à minha casa, saiu do tribunal, hoje já não temos essas dívidas, está tudo bem. Hoje estou muito feliz. Você lembra do episódio da palavra de Deus, de uma mulher que pedia ajuda ao Senhor pela filha que estava horrivelmente endemoniada? O nosso Senhor chegou ao ponto de dizer: não é bom tirar o pão da boca dos filhos, dando a entender que o pão nosso que vem do Pai é para aqueles que são filhos, é para aqueles que buscam a Deus, é para aqueles que se entregam verdadeiramente a Deus e não o buscam de uma forma interesseira, só quando a coisa aperta. Por isso tem gente que quando a mesa está vazia, busca a Deus. Quando a mesa enche, Deus fica em segundo plano. Aquela mulher entendeu isso e continuou agarrada às pernas do Senhor, até que disse: Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas. E Deus viu a grande fé daquela mulher e disse: vai, que a tua filha está bem, está curada, está livre. É isso que Deus quer fazer consigo, quando você se rende a Ele, quando você como filho, filha, obedece o Pai, Ele envia o pão nosso de cada dia. Ele não deixa que nada lhe falte. Neste domingo, amanhã, traga um pão. Você acompanhou, por exemplo, testemunhos de famílias que foram abençoadas. Mas domingo nós determinamos a cura, nós determinamos a libertação, oramos pelas famílias, buscamos o Espírito Santo. E neste domingo, amanhã, vamos consagrar o pão, para que quando você coma desse pão, juntamente com a sua família,
tendo Deus como Pai, Ele sempre supra as suas necessidades, venha suprir suas necessidades com o pão nosso de cada dia. Então traga um pãozinho, vamos consagrá-lo e comer do mesmo. Às 7 da manhã, 9 da manhã, 3 da tarde e 6 horas da tarde, no nosso cenáculo do Espírito Santo, no Funchal, na rua Doutor Brito Câmara, número 32, em frente à rotunda dos bombeiros sapadores. Pelos meus 16, 17 anos comecei a ficar deprimida, a ser uma jovem muito nervosa e complexada. Entretanto, conheci o meu esposo, que era meu namorado na altura, casámos, pensei que com o casamento eu podia ser feliz, esperava encontrar a felicidade nesse casamento, mas não correu muito bem. Começaram os problemas no casamento e eu me sentia rejeitada, porque o meu esposo jogava futebol, passava muito tempo fora de casa, eu ficava sozinha e isso me deprimia cada vez mais. Entretanto, tive a minha primeira filha, pensei que pudesse me preencher e trazer-me alegria, mas ela tinha problemas de saúde, tinha problemas respiratórios. Eu, quando precisava do meu esposo, ele continuava sem estar em casa e então eu refugiei-me no vício do tabaco. Fumava muito, sentia-me incapacitada, porque eu esperava que o meu marido estivesse presente, que me pudesse auxiliar e ele não estava, passava muito tempo fora de casa. Isso cada vez me magoava mais e foi fazendo com que eu ficasse cada vez mais infeliz e sentisse um vazio imenso dentro de mim. Entretanto, tivemos o segundo filho, mas as coisas não melhoraram, continuaram a piorar, as nossas discussões eram constantes, eu também como era muito insegura, tornei-me muito ciumenta, era muito possessiva e isso cada vez destruía mais o meu casamento, porque no pouco tempo que o meu marido passava em casa, eu arranjava problemas, fazia tempestades num copo d'água, ao ponto de vivermos semanas sem nos comunicarmos, cada um vivia a sua vida, era como se tivéssemos os dois apenas a morar na mesma casa, mas intimidade e casamento e cumplicidade não existia em nós, nem no nosso casamento, e isso cada vez nos foi afastando mais. Até que eu pensei muita vez em suicidar-me, só que nunca tive coragem. Olhando aos meus filhos, eu ficava a pensar, se eu acabar com a minha vida, que vai ser deles. Serão criados por uma madrasta, por alguém que não os ame, e então nunca tive coragem de me suicidar, mas muitas vezes passou pela minha cabeça isso. Fomos a bruxos, fizemos tratamentos mandados por ele, gastámos bastante dinheiro, tentámos resolver as coisas assim, mas sem encontrar solução. Cada vez estávamos mais separados um do outro, mais distantes e era mesmo uma infelicidade completa. Até que um dia nos fizeram um convite, se nós queríamos ir a um sítio especial. E nós fomos sem saber o que era e onde íamos. Quando chegámos lá é que nós vimos que estávamos perante a Igreja Universal do Reino de Deus. Nós entramos, não fazíamos ideia do que seria, participámos da primeira reunião, fizemos como o pastor indicou, feche os seus olhos, né, creia, e quando acabou essa reunião nós fomos para casa já com uma mudança em nós. O meu marido, que era uma pessoa muito calada, falou o caminho todo. Nessa noite nem dormimos, passámos a noite a conversar de coisas que nunca tínhamos falado, né? Já estávamos casados há bastante tempo. E então começámos a ver uma mudança. A partir daí passámos a participar das reuniões. Nós, como fomos sempre ouvindo e praticando, colocámos sempre em prática, a nossa vida foi-se transformando. Como nós íamos às reuniões de domingo, passámos também a ir à quarta-feira, que o pastor falava que à quarta-feira, né, seria muito bom, porque era a busca do Espírito Santo, era o fortalecimento para a nossa vida espiritual. E visto que nós estávamos fracos espiritualmente, nós resolvemos participar das quartas e domingos sem faltar. Então o pastor falava sobre o Espírito Santo, o que era o Espírito Santo e como cada um de nós poderia mudar, né? Se recebesse o Espírito Santo, que teríamos alegria, não precisávamos depender de ninguém para ser felizes, e tudo isso foi despertando a nossa curiosidade. E nós fomos participando até ao dia que, numa reunião, um domingo de manhã, na busca do Espírito Santo, eu tive realmente o verdadeiro encontro com Deus. Eu recebi o Espírito Santo na minha vida.
Nesse dia eu buscava o Espírito Santo com fervor, com entrega, e senti a presença de Deus em mim, senti uma paz imensa, senti que não precisava de mais nada. Simplesmente a presença de Deus, a do Espírito Santo, me bastava. E que a partir daí eu poderia tudo. O Espírito Santo para mim representa tudo. Porque acabou a insegurança, acabou a tristeza, acabou a dependência que eu tinha de alguém para ser feliz ou de algo para me preencher. O Espírito Santo me preenche, é a presença certa e é a alegria que existe em mim, a paz. Tudo o que eu ansiava e que eu procurava, eu encontrei na presença do Espírito Santo. A minha vida hoje é calma, não temo nada, nada me atormenta, sou confiante, sou uma pessoa alegre e vivo feliz. O meu casamento a partir daí também mudou, meu marido também é batizado com o Espírito Santo, nos entendemos perfeitamente, acabaram as discussões, as desavenças e tudo o que fazemos é de comum acordo. Não precisamos de falar muito para nos entender, porque sabemos o que um precisa do outro. E então tudo mudou, tudo foi transformado. O vazio que eu tinha em mim foi preenchido, os meus filhos hoje já são crescidos, também são felizes, estão na presença de Deus e tudo está bem. Temos uma vida financeira abençoada, eu sou empregada, o meu marido trabalha por conta própria, tem empregado e tudo corre bem. O Espírito Santo transformou por completo a minha vida, hoje eu sou feliz. Deus é tudo o que nós necessitamos. O nosso Senhor é a razão, é o ar que a nossa alma necessita para viver. Nós necessitamos de muitas coisas para viver enquanto aqui estamos. Mas e a alma? A alma só necessita de uma. Não é comida. Por amor de Deus, a sua alma não come. Pelo menos a carne, o peixe. Não, também não é roupa. Você não tem a alma num corpo, numa matéria. Não é água. Ela não precisa desse líquido tão precioso. Sua alma precisa de Deus, a minha também. Quando a nossa alma encontra com Deus, quando há essa ligação, ela está salva. Enquanto ela está ligada a Deus, ela está salva. E ela está ligada a Deus enquanto nós obedecemos a palavra de Deus. Então você vai receber a palavra, a direção que vem do alto, e você vai colocar sua alma, sua vida, seu coração à disposição do Altíssimo, confessando suas falhas, pedindo perdão dos seus erros, dos seus pecados, como eu tenho os meus, pedindo a Ele a força, a direção, a paz, a alegria que todos necessitamos para lutar e vencer aqui e por toda a eternidade. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus, neste domingo. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia é o Salmo 23. Embora grande parte das pessoas sejam conhecedoras desta passagem bíblica, muitas ainda não viram a concretização nas suas vidas. Neste salmo encontramos pelo menos 8 promessas que juntas abrangem todas as áreas da vida de uma pessoa. Por este motivo, este mês de fevereiro, viveremos o propósito dos 23 dias de unção, nada me faltará. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. No seu frasco com azeite será colocado a promessa de Salmo 23 e em um ato de fé será realizada esta unção para que essa palavra se cumpra na sua vida. De 1 a 23 de fevereiro, no Cenáculo do Espírito Santo, no Porto, Rua Egas Muniz, 485. No Templo Maior, em Lisboa, Rua Dr. José Espírito Santo, 36. No Cenáculo do Espírito Santo, em Gaia, Rua do Agueiro, 151. E em todos os templos da Universal.